Boa noite, pessoal. Bom, vamos tentar falar para vocês, nossa, está claro, hein? Sobre o ser integral e a individualidade. Então eu fui pesquisar o que seria esse ser integral, né? Para a gente ir mais rápido que o tempo urge, eu vou passar um pouquinho por cima de alguma coisa que eu considero não tão importante. Tá? Então, o ser integral. Na visão espiritualista, o ser integral é composto de espírito, perispírito, que é o corpo fluídico, e corpo físico. Tá? O ser integral. Na visão materialista, é a porção biológica, tá? O nosso corpo físico, uma porção psicológica e outra porção social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define isso daqui, tá? Como ser integral, certo? E aí fui pesquisar então o que seria esse tal de individualidade. Eu achei ali no Aurélio, que é um substantivo feminino, né? O que constitui ou caracteriza o indivíduo, né? Originalidade própria de uma pessoa, indivíduo isolado. Então, a individualidade é isso daí, o que caracteriza o indivíduo. A gente costuma ver o indivíduo mais o que? De forma fragmentada, não integrado, não indivíduo, né? A gente vê o indivíduo trabalhador, a gente vê o indivíduo pai, a gente vê o indivíduo em diversas atividades, não vê o indivíduo integral, tá? Aí a gente acha também individualidade, que é diferente de individualismo, que é diferente de indivíduo. O individualismo, né, ele se atém a questões do ego. Eu sou o centro das atenções, né, e o mundo existe para me servir. Tá? Então são essas diferenças que eu tentei buscar. Tá? Achei também um psiquiatra que fala aqui sobre a individuação. O que é individuação? Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por individualidade entendermos nossa singularidade mais íntima, tá? Última e incomparável, significando também que nós tornamos o nosso próprio si mesmo. Então, de tudo isso daí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar como eu vou me conhecer, como eu vou me descobrir como indivíduo, quem eu sou. É uma pergunta que permeia aí séculos e séculos, né? E nós nunca chegamos a essa conclusão. De quem sou eu? O que eu quero? Quais as necessidades que me movimentam? Não sei. Eu fico perdido nisso daí. Tá? Aí eu fui na Gênese, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, item 14. Com o meio de elaboração, apesar de vocês lerem, eu vou ler isso daqui e falar, não tem nada a ver com o indivíduo, né? Eu vou explicar, tá? Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Ou seja, nós vamos experimentar aquilo que nós vivemos. O Espiritismo, quando começou com Kardec, ele experimentou, usou o método científico. Para quê? Para colher uma informação do espírito aqui, o outro espírito lá, e o que? Confrontar essas informações e chegar à conclusão de algo. Tá? Então ele utilizou o que? O método experimental. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação.
Aí eu volto lá para o indivíduo, né? Será que eu, indivíduo, eu sou fruto da observação dos meus conteúdos, das minhas atitudes, da forma de eu viver, ou eu estou parando para observar como eu estou agindo? Eu estou experimentando essa minha vida, tá? Então é nesse sentido. Eu uso mais o que? A imaginação, a ilusão, a fantasia, e eu acho que isso é minha vida, tá? Então a ciência só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre um método experimental, ou seja, um método científico, tá? Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, estudar células, como se desenvolvia nesse sentido aí, ao passo que o é também as coisas metafísicas. Então o método científico ele pode ser utilizado em coisas metafísicas. Tudo que vocês viram hoje aqui pelos outros expositores é ciência. É ciência. É isso que nós temos que começar a aplicar na nossa vida cotidiana. Ciência. Mas como? Tá? Então quando a gente fala de TDM, está tendo um trabalho de TDM e tal, ciência pura. É só vocês virem, chegar aí, perguntar para o pessoal que trabalha com TDM, ciência pura. Quando o médium está lá transmitindo passe para uma pessoa necessitada, se você for catar o método científico e analisar o que está ocorrendo ali, você vai chegar a uma conclusão, que é uma transmutação energética explicada pela ciência. Então, o que eu fiz? Utilizar a ciência na nossa vida cotidiana, tá? Tirar um pouco dessa ilusão de que nós estamos vivendo corretamente. Então eu peguei esse tema aí, senso comum e conhecimento científico. Já falei sobre isso para o nosso pessoal de entrevistadores, e eu achei que era muito pertinente passar para os senhores também. Como que a gente vive mais de senso comum, né, daquilo que a gente vai construindo na nossa vida, que é muito importante também, do que experienciar, viver, questionar sobre as nossas vivências. Então o que é esse tal de senso comum e conhecimento científico? Tá? Então, senso comum, conhecimento da realidade. É aquilo que acontece no nosso dia a dia. Tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia é senso comum, que a gente não para analisar. Quer ver um exemplo bem claro de senso comum? Se você for atravessar a rua e utilizar o método científico para você atravessar uma rua, seria um caos. Ninguém atravessaria a rua. Você usa o quê? Senso comum. Você simplesmente olha o carro vindo pela rua, olha no outro lado da calçada se não tem nenhum obstáculo e atravessa. Se você utilizar o método científico, você tem que analisar a distância do veículo, o percurso que ele vai correr, né? A velocidade que ele está, a velocidade que você tem que desempenhar para chegar no outro lado da rua, a distância, então você fica doido. Então o senso comum, às vezes, tem que existir na nossa vida. E tudo veio do senso comum. Tá? Então, o senso comum é no seu dia a dia. O homem adquire espontaneamente um modo de entender e atuar sobre a realidade. Então a gente vai construindo isso há milênios de como a gente atua na nossa realidade. É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. Existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência, que é a vida do cotidiano. É isso que a gente vive no dia a dia, tá? Não tem como a gente aplicar constantemente esse conhecimento científico. Então o senso comum é ainda subjetivo ao permitir a expressão de sentimentos, opiniões e de valores pessoais
quando observamos as coisas à nossa volta. Então, assim, o que é senso comum? Quem já ouviu falar que leite com manga faz mal? Isso é senso comum, né? E quantas vezes a gente deixou de chupar manga ou de tomar o leite porque é incompatível um com o outro? Hoje, frappé de manga é uma delícia. Eu até usei o mesmo exemplo quando eu vi pela primeira vez um indivíduo que veio de outra cidade e pediu lá no Sulcão um frappé de manga com leite lá. Falei, gente, esse cara é louco, ele vai morrer, né? Vai morrer nada, tá? Então, quantas teorias que nós criamos, né, para atuar na nossa vida que é senso comum. Se a gente colocar no crivo do conhecimento científico, não tem nada que comprove isso, né? Então, isso é o que a gente tem que fazer, colocar no crivo do conhecimento. E isso é real? Será que isso é palpável? Dá para eu viver isso, essa questão na minha vida? Então se questione, tá? Portanto, podemos dizer que o senso comum é o conhecimento acumulado pelos homens de forma empírica. O que é empírica? Porque se baseia apenas na experiência cotidiana, sem se preocupar com o rigor que a experiência científica exige, e sem questionar os problemas colocados justamente pelo cotidiano. Então, às vezes, a gente se depara com alguma dificuldade, né, e a gente não questiona. Antigamente era o quê? Isso é mistérios da fé. Nós não devemos questionar isso. Não, devemos sim. Por que isso ocorre? Como isso ocorre? Tá? Então, nós temos que mudar esse senso comum. Começar a olhar para a nossa vida de uma forma científica, pegando todo esse conhecimento que foi passado pelo Adalberto, pelo Zé Martins, e começar a aplicar na nossa vida. E nessa questão que o Zé falou do gesso, eu desconhecia isso totalmente, né? Quantas pessoas que eu já vi tirando gesso ali e já saí correndo, e nunca tinha sido explicado para a gente que aquilo não se pode, tá? Assim, mesmo possuindo o seu valor enquanto processo de construção do conhecimento, ele deve ser superado por um conhecimento que o incorpore, que se estenda a uma concepção crítica e coerente, e que possibilite até mesmo o acesso a um saber mais elaborado, como a filosofia e a ciência. Então, nós não devemos negar o conhecimento científico, ou melhor, o senso comum. Não devemos negar. Ele existe, mas ele pode ser agregado, tá? A maioria dos medicamentos que nós temos hoje, né, veio o quê? Veio desse conhecimento do senso comum. Vamos tomar um chazinho aqui, que é bom para isso e tal, e a gente foi tomando aquele chazinho, a ciência, vamos ver se isso daqui é real mesmo? Muitos se comprovou, outros não se comprovaram, tá? Mas mesmo assim, o Zé tem propriedade maior para falar, tem pessoas que ainda continuam tomando garrafada, né, que não tem propriedades alguma para se curar, né, e deixam o tratamento médico do lado, tá? E aí sucumbem à doença por causa que vive ainda preso nesse emaranhado de senso comum, tá?